Como Noé construiu uma arca que coube um par de cada animal da terra. Outro relato que chega a ser assustador é a decisão de Salomão de construir uma muralha. Hoje, a maior religião do mundo é o cristianismo. Jesus é considerado o homem de maior influência de toda a história humana. Ninguém marcou mais a vida das pessoas para o bem como Jesus. Mas como a ciência comprova a sua existência? Como saber se ele não é apenas uma ideia de alguém? No Mundo é Fato de hoje você vai descobrir 5 fatos bíblicos que a ciência já comprovou. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de ajudar a gente, deixando o seu joinha, o seu like. Afinal de contas, quando você deixa o seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele envia para mais pessoas. Pode fazer isso? Vamos lá? Gênesis capítulo 6 descreve o chamado de Deus a Noé. Na conversa, Deus afirmou que o planeta Terra seria destruído devido aos pecados do ser humano. Não havia muito tempo. Deus então pede a Noé que construa um navio, uma arca, para levar um par de cada animal. Mas como isso seria possível? Não há nenhuma informação se Noé de fato entendia de engenharia ou de arquitetura. Parece loucura acreditar que um homem, na época de Noé, construiu uma arca de tamanho colossal. A ciência conseguiu provar que o relato bíblico não é só uma história, é um fato. A ciência já conseguiu provar que, de fato, não somente a arca existiu, como ela conseguiu flutuar nas águas, carregando um par de cada espécie do planeta Terra. Para chegar a essa conclusão, em 2014, na Inglaterra, 4 alunos de física fizeram um teste sobre o processo de construção da arca. Tomando como base as medidas que a Bíblia apresenta, foi concluído que a arca tinha 145 metros de comprimento, 24 metros de largura e 14 metros de altura. Para somar, o material usado por Noé foi madeira gopher. Esse tipo de madeira é muito semelhante à densidade do cipreste, utilizada pelos estudantes para fazer esse cálculo. Com todas essas informações, os estudantes de física descobriram que a arca pesava 1.200.000 quilos. Com todo esse material utilizado pelos estudantes, eles descobriram que a arca tinha capacidade para carregar mais de 50 milhões de quilos, o suficiente para levar todos os animais dentro da arca sem que ela afundasse, já que a única coisa que Noé precisava é que a madeira tivesse menos densidade do que a água, o que de fato aconteceu. E então foi possível que aquele grande navio, a arca, pudesse flutuar nas águas turbulentas do dilúvio. No Evangelho de João, no capítulo 9, nos versos 1 a 9, conta a história de um cego de nascença. Naquela época existia a teoria de que se um filho ou filha nascesse com alguma deficiência, era fruto do pecado do pai ou da mãe, que estava recaindo sobre o seu filho ou sobre a sua filha. Esse tipo de pensamento era pregado, era compartilhado entre as pessoas daquela época. Nos versos 6 e 7, Jesus curou esse cego fazendo lodo e passando nos seus olhos. Em seguida, Jesus manda que ele se lavasse no chamado tanque de Siloé. Por muito tempo, teólogos achavam que o tanque de Siloé era apenas um simbolismo, uma forma de falar. Mas recentemente, encanadores provaram o contrário. No ano de 2005, um grupo de encanadores encontrou a reserva de água na cidade velha de Jerusalém, ou seja, foi encontrado o tanque de Siloé. Segundo James, o tanque foi encontrado exatamente onde o escritor João afirma em seus escritos que estava. Considerado a maior religião de todo o planeta, o cristianismo começou com Jesus Cristo. Uma pesquisa do Instituto Datafolha confirma que as pessoas aqui no Brasil, em sua maioria, acreditam em Deus e em Jesus. Pelo menos 93% dos entrevistados acreditam que Jesus ressuscitou ao morrer na cruz. Mas a pergunta que muitos fazem é: Jesus realmente existiu? A questão da existência de Jesus não é somente uma questão de fé, é ciência também. Essa afirmação é de vários historiadores que consideram a existência do personagem central do cristianismo um fato e não um boato. Lançado em 2015 no Brasil,
O livro Em Busca de Jesus reúne as mais recentes tentativas de reconstruir a vida de Jesus. A partir de 6 relíquias encontradas nos últimos anos, os autores David Gibson e Michael analisaram pesquisas e argumentos de profissionais envolvidos na busca pelo misterioso homem nascido em Nazaré e crucificado na província romana da Judéia, região da atual Cisjordânia. Através da reconstrução facial de crânios encontradas naquela região, foi estabelecida qual seria a verdadeira aparência de Jesus Cristo. Diferentemente do homem branco, alto e de olhos azuis idealizado pelos artistas, é mais provável que Jesus tenha sido moreno, de olhos castanhos, cabelo curto e estatura baixa, um judeu comum nascido no Oriente Médio. No primeiro livro de Reis, capítulo 3, a partir do verso 1, a Bíblia relata a história de Salomão e da sua decisão de construir uma casa, um templo para Deus, mas além do templo, uma muralha que pudesse rodear as fronteiras de Jerusalém. E tudo isso não passava de um simples relato bíblico, até que a arqueóloga israelense Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém, afirma que foram 3 meses de escavações que envolveram 50 cientistas, até que parte provável da muralha do rei Salomão estivesse exposta. Questionada se o muro resistiu a 2 milênios, a arqueóloga foi reticente. Ela disse que o muro está muito mais preservado do que ela poderia esperar. A arqueóloga e sua equipe determinaram a datação da obra, após minuciosa análise de relíquias desenterradas. Foi encontrado no local algumas peças de cerâmica características do século X a.C. A muralha de Salomão tinha pelo menos 70 metros de comprimento e 6 metros de altura. Foi construída, inclusive, uma guarita e uma torre de segurança para fazer com que essa muralha, de fato, proporcionasse segurança ao povo de Jerusalém. No ano de 1961, uma equipe de arqueólogos descobriu uma pedra. Essa pedra era mais que um objeto comum. Nele estava escrito: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a dedica. Essa foi a primeira evidência científica comprovada de que Pôncio Pilatos de fato existiu. Não apenas um personagem de uma história, mas alguém que tomou decisões importantes e que era um político influente na sua época. Tem algum personagem da Bíblia ou história que você gostaria que a gente abordasse aqui no Mundo de Fato? Deixe aqui nos comentários e quem sabe no próximo vídeo a gente traz aqui para você. E não esquece, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e claro, se você não é inscrito no canal, faça sua inscrição agora mesmo. Quanto mais você dedica um pouquinho aí da sua atenção e do seu tempo para fazer uma inscrição, que é de graça, mais temos força e mais temos motivação para a gente trazer vídeos novos para você toda semana. Um abraço e no próximo encontro, sem dúvida, tem mais vídeo legal para você. Tchau, tchau!